Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante, a palavra do Senhor diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se assente, por favor, no seu lugar. Em nome de Jesus. Hoje nós queremos falar sobre uma igreja perseverante. Nós vamos falar hoje aqui sobre uma igreja perseverante. A igreja em Filadélfia era uma igreja perseverante. E a minha pergunta nessa noite a cada um de nós é: nós somos uma igreja que persevera? Nós somos uma igreja perseverante? A igreja de Filadélfia era uma igreja perseverante, irmãos, e ela foi elogiada pelo Senhor Jesus. Apenas 2 igrejas das 7 igrejas aqui em Apocalipse não receberam nenhuma repreensão do Senhor. Apenas Esmirna e Filadélfia não receberam sequer uma repreensão de Jesus. Pastor, elas eram igrejas perfeitas? Não, irmãos. Mas elas tinham algo em comum. Elas eram fiéis e elas perseveravam no caminho do Senhor. Olhar para a igreja de Esmirna e para a igreja em Filadélfia nos ensina que hoje também podemos ter igrejas fiéis ao Senhor, que hoje também podemos ter igrejas que perseveram no caminho do Senhor. Esmirna e Filadélfia são um conforto do Senhor para a igreja hoje, para que nós possamos olhar e ver que sim, é possível ser uma igreja fiel e perseverante. Que nós sejamos assim, irmãos, como a igreja de Esmirna e como a igreja em Filadélfia. Igrejas fiéis e perseverantes. Amém? Misericórdia. Amém, em nome de Jesus, que nós sejamos igrejas fiéis, pessoas fiéis e perseverantes no caminho do Senhor. Irmãos, a cidade em Filadélfia, ela tinha uma característica bastante interessante para nós analisarmos nessa noite. Essa igreja, essa cidade, a cidade em Filadélfia, ela tinha, por estar localizada em uma região montanhosa, ela ficava localizada em uma região onde tinha muitas montanhas. Acontecia que ali haviam muitos terremotos. A cidade em Filadélfia sofria com muitos terremotos. E isso acabava enfraquecendo a cidade. E isso acabou também, não só enfraquecendo, as estruturas, mas também assim, destruindo tudo, como também empobrecendo a cidade. Imagine, o que eles construíam, não tinha muito vencimento, porque uma hora ou outra havia um terremoto e as coisas eram destruídas. Então acabou que a cidade se tornou um pouco empobrecida, fraca e empobrecida. Essa era a cidade em Filadélfia. Outra coisa que havia de interessante para nós pontuarmos aqui é que, devido a esses terremotos, havia muita insegurança no coração das pessoas que moravam em Filadélfia. Pense você comigo, se fosse aqui no Lamarão, onde houvesse, aqui em Aracaju, onde houvesse muitos terremotos.
como as pessoas ficariam, né? Hoje em dia, por muito menos, as pessoas não dormem direito, ansiosas, preocupadas, aflitas. Imagine com a possibilidade de um terremoto a qualquer momento. Porque os terremotos em Filadélfia eram frequentes. Não era uma coisa que acontecia tipo assim uma vez no ano. Eram coisas frequentes. Então a insegurança tomava o coração dos moradores daquela cidade e consequentemente da igreja naquela cidade. A igreja em Filadélfia vivia sobre o perigo dos terremotos, a insegurança de perder tudo e até mesmo morrer, e também vivia sobre a pressão da oposição de pessoas que se diziam ser de Deus, mas na verdade não eram. Por que não eram, pastor? Porque o Senhor Jesus ele vai dizer que havia ali naquele lugar aqueles que se diziam judeus, que serviam a Deus, mas na verdade eram mentirosos, ao ponto de Jesus chamarem eles de sinagoga de Satanás. Eles estavam contra a igreja naquela cidade, não somente naquela cidade, como também em outras, como nós já vimos aqui. A oposição, além dos terremotos, além da insegurança, era frequente contra aquela igreja em Filadélfia. E nesse turbilhão de provações que a igreja passava, Jesus vira para aquela igreja, se identifica como aquele que é santo e verdadeiro. Jesus se identifica para aquela igreja, mostrando que é nele que eles podem confiar. Olha, eu sou santo e verdadeiro, as minhas palavras se cumprem, confia em mim. É como se Jesus estivesse dizendo isso para a igreja de Filadélfia. Essa insegurança que vocês têm, esse medo que vocês têm, vocês não precisam ter, pois vocês têm a mim, que sou santo e verdadeiro. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a palavra o tempo todo quer deixar isso claro para nós, que as palavras do Senhor, elas são fiéis e dignas de confiança, que nós precisamos nos apegar a essas palavras, que nós precisamos nos apegar ao próprio Senhor, pois Ele está conosco. Mas é muito difícil. Eu tenho que admitir isso, você tem que admitir isso. É muito difícil nós confiarmos no Senhor, pois nós tendemos sempre a confiar em coisas que nós podemos pegar. Nós queremos confiar nos nossos olhos, mas não na nossa fé. Nós queremos confiar em coisas palpáveis, mas não naquilo que o Senhor diz para nós crermos. E por termos essa dificuldade de confiar no Senhor, meus irmãos, nós passamos perrengue nas provações que vêm sobre nós. Porque as provações, quer a gente queira ou não, elas vão continuar vindo. A grande questão é como nós iremos passar por essas provações. A igreja em Filadélfia passava por as provações perseverando. Eles se mantinham firmes, irmãos, pense comigo. Além do perigo exterior dos terremotos, havia a insegurança que a cidade tinha, todo mundo vivia naquele medo. Hoje em dia, tudo é ansiedade, todo mundo é ansioso, todo mundo é ansiedade, ao ponto que daqui a pouco isso pode chegar aos nossos corações e começar a tomar conta de nós. Não que o cristão não vá ter ansiedade, mas irmãos, nós precisamos lidar com a ansiedade da maneira correta. Em outras palavras, nós precisamos lidar com os problemas de maneira diferente do que as pessoas que não têm Jesus lidam. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, porque é isso que a palavra de Deus diz, que não vivemos por vista, mas pela fé no nosso Senhor, que é santo e verdadeiro. É assim que ele se identifica para a igreja em Filadélfia. Mas não somente dessa maneira, irmãos, não somente ele diz, olha, vocês podem confiar em mim e nas minhas palavras, mas ele diz, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Nós já vimos que em outras igrejas ele declarou ser aquele que tem a chave do poder da vida e da morte. Agora ele declara ser aquele que tem a chave de Davi, que na Bíblia dá a ideia realmente da chave do reino de Deus, porque lá em Isaías capítulo 22 dá essa ideia de que a chave de Davi é a chave da presença de Deus, da entrada no reino. E Jesus diz, eu tenho a chave da entrada no reino. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a que eu fecho, ninguém pode abrir.
Jesus se identifica para aquela igreja como o mais forte do que os terremotos. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês percebem os terremotos como eles são fortes? Eu sou mais poderoso do que os terremotos. Eu sou mais poderoso do que qualquer outra coisa. Eu tenho a chave do reino. Eu tenho a chave da vida eterna. Irmãos, essas palavras de Jesus para aquela igreja faziam muito sentido, porque esses judeus que se opunham à igreja, aos cristãos ali em Filadélfia, estavam declarando, provavelmente, que os cristãos não iriam entrar no reino de Deus, porque somente os judeus que vão entrar no reino de Deus. Os judeus, eles não criam em Jesus. Os cristãos, nós cremos. Então eles viravam para aqueles cristãos e declaravam: oh, vocês não vão entrar no reino de Deus. As portas dos céus estão fechadas para vocês. E Jesus diz: ó, eu tenho a chave. Sou eu quem digo quem vai entrar ou não. E hoje nós precisamos aprender essa lição também, irmãos, para nós não nos tornarmos como esses judeus que se opunham aos cristãos naquela época. Nós não podemos fechar as portas do reino de Deus, pois nós não temos as chaves desse reino, irmãos. Quem tem a chave da entrada no reino dos céus é o Senhor. Nós precisamos tomar cuidado para não ficar declarando: você vai ser salvo, você vai para o inferno, você vai ser salvo, você vai para o inferno, você vai ser salvo, você vai para o inferno. Porque só quem vai dizer isso é o Senhor da glória. Só quem vai dizer isso é o Senhor no grande dia. Porque até a última instância, irmãos, até o último momento, o maior dos pecadores, ele pode ser transformado pela graça do Senhor Jesus, pela graça daquele que é poderoso, que é mais forte do que terremotos, pela graça daquele que suas palavras a gente pode confiar. Irmãos, a pessoa mais horrível aí que você imagina na sua cabeça, aquela pessoa que muitas vezes até você não quer perto, Jesus pode transformar a vida dessa pessoa. E não cabe a nós declararmos: essa pessoa aí vai para o inferno. Nós sabemos que existem pessoas que vão para o inferno. Por causa do quê? Por causa do seu obstinado coração, por causa de não se arrepender, por causa de não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador principalmente. Mas até a última instância, até o último momento, irmãos, nós não sabemos o que acontece dentro do coração do ser humano, só o Senhor. O que nós precisamos fazer, ao invés de sair condenando e fechando as portas do reino, é pregar para essas pessoas, a anunciar as boas novas. Porque eu garanto para você que existem pessoas que estão mais fechando as portas do reino do que pregando as boas novas do reino. E isso é um perigo. Porque essas pessoas aqui que se diziam judeus, que Jesus vai dizer: não, na verdade são mentirosos. São mentirosos. Porque, em suma, irmãos, o judeu de verdade, o judeu realmente que está de olho nas escrituras, nas profecias, ele crê em Jesus, ele vai crer em Jesus. Porque Jesus, ele é o filho de Davi, o descendente de Davi. O judeu verdadeiro reconheceu Jesus como Senhor. O judeu de verdade reconheceu que aquele Jesus ali era o Salvador. Esses que estavam se opondo aos cristãos, que estavam sendo oposição, na verdade eles não eram judeus de verdade. Eles não criam realmente em Deus. Irmãos, nós precisamos entender que muitas pessoas hoje vão se opor a mim e a você, mas essas pessoas não são de verdade de Deus. E nós precisamos tomar cuidado para não levar em consideração palavras daqueles que não estão falando em nome do Senhor. Muitos dos que vão se opor a mim e a você na caminhada, eles não são de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Aquela igreja sofria essa oposição e Jesus vai dizer para eles: olha, vocês têm a mim, confiem em mim, eu sou poderoso, eu posso abrir qualquer porta e ninguém pode fechar a porta que eu abro. E eu fecho qualquer porta e ninguém pode abrir. Eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder. Jesus está enfatizando, irmãos, primeiramente para aquela igreja a quem eles têm, para então declarar para aquela igreja o seguinte, a partir do versículo 8: eu sei de tudo que você faz, Filadélfia. Assim como em todas as igrejas, Jesus declara a mesma coisa: eu sei de tudo que você faz. Eu conheço a minha igreja, eu conheço cada um do meu rebanho. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Eu conheço cada um que vai ser salvo no fim. Irmãos, Jesus já sabe
quem de nós vai ser salvo ou não, pois Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se no fim eu vou ser dos que perseveram. Ele sabe se no fim eu serei aprovado. Ele já sabe. Por isso, todas as vezes que Jesus declara para as suas igrejas: sei de tudo que você faz, isso deveria estremecer aquele que ouve. Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Isso não faz você ficar um pouco com medo? Pois Ele sabe dos pecados ocultos. Ele sabe dos pecados que nós cometemos, que nós pensamos. Coisas que nem qualquer outra pessoa sabe. Às vezes nem o nosso cônjuge sabe. Mas o Senhor sabe. Então isso deveria me estremecer e estremecer a você. Pois aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que tem pés como bronze polido e reluzente, aquele que tem uma espada que sai de sua boca, aquele que é santo e verdadeiro, Ele sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, e Ele, em todas as igrejas que estão desviadas do caminho, Ele chama ao arrependimento. Então nós precisamos dar atenção às palavras de Jesus. Mas a igreja de Filadélfia não tem nada a se arrepender. Muito pelo contrário, a igreja de Filadélfia é uma igreja que está sendo elogiada. É uma igreja que está sendo elogiada por estar sendo perseverante e fiel. Olha as palavras do Senhor, meus irmãos, que Ele vai declarar no versículo 8: abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Jesus traz conforto e encorajamento para aquela igreja. Olha, é como se Ele estivesse dizendo: olha, essas pessoas estão fechando as portas do reino para você, mas eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Eu abri essa porta. Jesus é aquele que recebe, irmãos, todos os salvos do reino. Há uma crença, né, na igreja católica de que aquele que está nas portas, né, da entrada do reino é Pedro. Né? Eles creem nisso. Não, Pedro vai entrar lá Pedro é o porteiro da entrada do reino. Meu irmão, minha irmã, quem nos receberá na entrada do reino dos céus vai ser o próprio Senhor Jesus. É Ele quem abre as portas dos céus para cada pecador que se arrepende. É Ele que abre as portas para a Nova Jerusalém de todos aqueles que se rendem à sua presença gloriosa. E Ele declara para a igreja de Filadélfia: eu abro uma porta para você. Eu abri uma porta para você, fiquem firmes, aí, como se Ele estivesse dizendo isso. Olha ainda no versículo 8: você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, nós aprendemos com a igreja em Filadélfia que fraqueza não é sinônimo de derrota. Quero enfatizar isso nessa noite. Fraqueza não é sinônimo de ser derrotado. Na caminhada cristã, nós passaremos por momentos de fraqueza. Na caminhada cristã, nós passaremos por momentos em que a gente vai pensar: pronto, acabou para mim. Fraqueza não é sinônimo de derrota. Jesus declara: olha, você tem pouca força, mas ainda assim permaneceu obedecendo a mim. Mesmo você sendo muito provada, mesmo você estando sob grande provação, sobre grande tribulação, você perseverou, você se manteve fiel a mim. Irmãos, essa é a mensagem de Jesus para nós essa noite. Nós podemos ser uma igreja pequena, nós podemos ser uma igreja que não tem status, não temos poder, não temos visibilidade, mas não é isso que conta no reino de Deus, irmãos. Essa não é a força do reino de Deus. Jesus mesmo nos ensinou isso, que as crianças são um exemplo para nós. Aquilo que o mundo despreza, que menospreza, diminui, Ele diz: olha, esse é o modelo, eles são os maiores no reino dos céus. A lógica do reino de Deus, ela é invertida, irmãos. A lógica do reino é contrária ao que esse mundo prega. Então nós precisamos olhar para essas palavras que Jesus direciona para a Filadélfia e entender que Ele também está direcionando para nós. Nós fazemos parte do menor estado do Brasil. Nós fazemos parte, irmãos, de um bairro que para muitos é o
muito desprezado, mas ainda assim entenda que o Senhor vê cada um de nós, que o Senhor conhece cada um de nós, e aquilo que nós podemos medir como força, Jesus olha de outros olhos, irmãos. O que Jesus quer da sua igreja é que a gente persevere e se mantenha fiel nesse tempo. Quantas igrejas enormes, quantas igrejas poderosas, quantas igrejas grandiosas em vários quesitos se perderam da sua perseverança e da sua fidelidade ao Senhor. Essas igrejas, irmãos, Jesus chama ao arrependimento. Mas para aqueles que permanecem fiéis e perseverantes, que eu creio que é a Igreja Bíblica da Família, Jesus traz encorajamento para dizer: fiquem firmes, eu abro uma porta para vocês que ninguém pode fechar. Mesmo mediante a qualquer terremoto, irmãos, pense comigo, qual o terremoto que você tem passado atualmente? O que é que tem feito os seus pés vacilarem? O que é que tem feito você temer? Todos nós temos algo que faz nossos pés vacilarem, que faz a nossa caminhada, que faz a insegurança bater as portas do coração e dizer assim: vai continuar confiando em Deus? Vai continuar confiando no Senhor? Todos nós passamos por isso, irmãos. Pense, quais são os seus terremotos? Quais são as suas oposições, irmãos? Algo que Jesus tem me mostrado na pele é que as provações, elas, à medida que nós vamos caminhar com o Senhor, elas vão aumentar. Eu nunca iludi a igreja, eu nunca vou iludir. As provações, elas vão aumentar. Quanto mais você andar no caminho do Senhor, mais as provações, elas vão aumentar, mais as lutas aumentarão, mais vai ser difícil. Eu não vou iludir você, meu irmão e minha irmã. O cristianismo é um caminho de porta estreita, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Natan, você coloca aquela que eu falei com você? Todas as vezes que eu penso em desistir, irmãos, porque sim, eu penso em desistir, assim como você. Todas as vezes que eu penso em parar, todas as vezes que eu penso em retroceder, tem uma imagem de Jesus. Um pintor russo fez esse quadro, o nome é Cristo no Deserto. Todas as vezes que eu estou pensando, as minhas lutas são grandes demais, as minhas dores são fortes demais, aquilo que eu estou passando é muito difícil. Então, essa pintura está um pouco escuro para você, depois eu vou mandar no grupo. Ela mostra o rosto de Jesus, é Cristo no deserto. Irmãos, o nosso Senhor, Ele sofreu. Às vezes nós pensamos que o sofrimento dele foi apenas na cruz, mas a vida do nosso Cristo foi uma vida de dores. A vida do nosso Senhor foi uma vida de lutas. Ele foi rejeitado, ele sofreu oposição, ele sofreu luta. Ele passou por muitas dificuldades, irmãos. A cruz foi o ápice do seu sofrimento, mas a vida do nosso Cristo foi do início ao fim. Até para nascer foi difícil. Até para nascer tentaram pegar ele. Se a vida do nosso Senhor, do meu Senhor, do seu Senhor foi assim, entenda, esse mundo nos despreza. Esse mundo é contrário aos filhos dele. Filadélfia foi elogiada porque resistiu, perseverou, insistiu, mesmo diante de tantos baques na caminhada, ela se manteve firme. Jesus diz: realmente você tem pouca força, mas você não está derrotada. Você não é derrotada. Você perseverou, obedeceu a minha palavra, não negou o meu nome. Na caminhada nós vamos ser chamados a negar o nome de Cristo. Na caminhada nós vamos ser chamados a abandonar o caminho do Senhor. Na caminhada nós vamos ser chamados a negar a palavra do Senhor.
Mas, irmãos, o chamado de Cristo para nós é perseverem, fiquem firmes, fiquem firmes. O versículo 10 declara: porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que vem sobre a terra. Irmãos, há uma coisa que Jesus sempre promete para as suas igrejas: sempre estarei com você. Pode ser o B.O. que for, pode ser a situação que for, eu estou lá, eu estou com você. Eu te livro daquilo que você não pode suportar, eu te livro daquilo que você não vai aguentar. Irmãos, a Bíblia diz que Ele é fiel e não deixará que a gente passe por provação que a gente não possa suportar. Ele sabe o nosso limite, Ele sabe até onde a gente aguenta, então Ele não vai deixar que a gente passe e sofra além. As palavras do Senhor para a Filadélfia são as mesmas palavras para nós hoje. Não vou deixar que você passe além daquilo que você possa suportar. Irmãos, tempos difíceis vêm aí, mas o que tem que trazer ânimo ao nosso coração são as palavras do versículo 11. Jesus declara: venho em breve. Em breve o meu Senhor vem. Em breve o seu Senhor vem te resgatar. Em breve toda a dor, irmãos, acabará. Em breve todo o sofrimento que esse mundo impôs sobre nós vai cessar. Lembre-se do Cristo no deserto. Lembre-se que o seu Senhor passou por todas as tribulações, assim como você passa. E Ele está comigo, Ele está com você. Em tudo, em todo momento, Ele estará lá. Por isso Ele declara: apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Lembrei de Mari. Um dia ela declarou bem assim. Alguém havia se convertido por ela ter prego o Evangelho para essa pessoa, e ela declarou: fiquei muito feliz, agora tem uma pedrinha lá na minha coroa. Jesus tem uma coroa preparada para cada um de nós, irmãos, mas Ele sempre deixou bem claro: segure para não perder, não vacile, apegue-se ao que você tem. E para aqueles que estão inseguros, como às vezes as pessoas ali em Filadélfia, a igreja estava naquela pressão, o versículo 12 traz segurança e confiança para aquelas pessoas que estavam ouvindo: o vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Jesus traz garantia, segurança, confiança para aquelas pessoas. Eu vou escrever o seu nome, o nome do meu Deus nele. Assim como Ele prometeu para outra igreja: eu vou escrever o seu nome no livro da vida, trazendo garantia e segurança para a eternidade. Agora Ele declara diferente: eu vou escrever o nome do meu Deus em você. O nome do meu Deus eu escreverei em você. Você pertence a Ele, você nunca vai se perder. E nós seremos cidadãos de uma cidade que terremoto algum poderá abalar. Nós seremos cidadãos de uma cidade preparada que desce dos céus para nós, chamada Nova Jerusalém, a cidade do Senhor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá rancor, mágoa, luto, onde não haverá pecado, onde não haverá desgraça alguma, mas haverá a beleza eterna de Cristo, e nós o contemplaremos para sempre, irmãos. E nós o contemplaremos para sempre. E nesse momento, irmãos, aquela música do Ministério Livre para Adorar vem à minha mente: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, irmãos. Pastor, parece que o Senhor sempre prega como se a nossa esperança fosse apenas no futuro. Não, irmãos, não. Eu sempre preguei para que a gente vivesse a nossa esperança no dia a dia. A nossa última série de mensagens chamava-se Esperança Viva, Viva Esperança, para a gente entender que a vida, o reino de Deus, a eternidade já começou para aqueles que se entregaram ao Senhor. A eternidade já é o aqui e agora, o reino de Deus já chegou para nós.
Mas depois de entendermos que a nossa viva esperança está presente no dia a dia, nós precisamos também entender que no futuro temos também uma esperança garantida, que é a nossa herança guardada nos céus, reservada para todos nós. Irmãos, a vida com Cristo não é somente aqui, mas é também o amanhã. E não é somente no amanhã, mas é também aqui. A vida com Cristo começa no momento em que eu e você nos entregamos a Ele. Aí a eternidade começou. Aí a Nova Jerusalém deixou de ser apenas uma ideia e passou a se tornar uma realidade. Irmãos, o grande dia, a Nova Jerusalém chegando, e nós com o Senhor, aquilo ali só está esperando o dia de chegar. Aquilo ali já está certo. A palavra de Deus se cumpre, pois Ele é santo e verdadeiro. O grande dia já está marcado. A Nova Jerusalém já vai chegar. Ele mesmo declara: eu venho em breve, eu não demoro. Às vezes nós pensamos: Jesus está demorando, Jesus não vem. Irmãos, Jesus tem um tempo certo para voltar. Às vezes Ele está esperando que você se arrependa. Às vezes Ele está esperando que você permaneça firme. Entenda, a perseverança na fidelidade leva a um caminho de bênção, irmãos. O mundo diz que o caminho de bênçãos é você fazer a sua própria vontade. O mundo diz que o caminho de bênçãos é você seguir o que o mundo diz. Jesus diz que a perseverança na fidelidade a Ele levará assim um caminho de bênção. Eu estava ouvindo uma canção antes de vir para o culto, já estou terminando. E a canção diz assim: tudo o que Deus pode nos dar é Cristo. Na hora, irmãos, todo o meu sofrimento, toda a minha dor, toda a aprovação, assim, toda a tribulação que eu estava passando, na minha mente se foi. O que nós buscamos nessa terra, irmãos? O que nós buscamos nesse mundo? O que nós buscamos? Tudo que Deus pode te dar é Cristo. O nosso coração insatisfeito diz assim: mas só isso? O coração pecador e insatisfeito diz: só isso? O caminho das provações nos levará a Cristo e a vitória que cada um de nós precisamos. Quais são as provações que você tem passado? Lembre-se, essas provações estão te levando até Jesus. Essas provações estão te levando até o grande dia. Persevere, permaneça firme, se apegue ao que você tem. Você já tem uma coroa. Jesus manda você se apegar ao que você tem, para que você não perca ela. Mas você já tem uma coroa. O seu nome já está escrito no livro da vida. A sua entrada no reino dos céus já está garantida. As portas já foram abertas. O seu convite para o grande banquete já foi entregue em suas mãos. Sempre as palavras de Jesus são para que a gente se mantenha firme na caminhada, para que a gente não fraqueje, para que a gente não desanime. O inimigo vai tentar nos desanimar, vai tentar nos parar. Mas, irmãos, perseverar e se manter firme até o fim trará muitas recompensas. Amém? Lembre-se, Esmirna e Filadélfia não foram perfeitas, mas elas eram fiéis e perseverantes. Que tipo de igreja nós queremos ser hoje? Eu quero ser uma igreja, um cristão fiel e perseverante. Sejamos fiéis e perseverantes. Tenho certeza que essa é a vontade do nosso Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque em pé, feche seus olhos, curve a sua cabeça e fale com o Senhor.